Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar explicando para você como que eu faço a questão das edições das artes da assinatura recorrente, que é tipo um pack que o pessoal paga mensal e eu atualizo todo sábado. Então essas três artes aqui eu já fiz ela em outra aula e gravei e coloquei aqui no YouTube, então é só dar uma olhada no canal ou ver os vídeos sugeridos aqui do lado que talvez você encontre ela ou procura no canal mesmo que você vai ver uma aula onde eu estou criando essas três artes aqui, beleza? E na aula de hoje eu vou estar ensinando como que eu faço a edição das três artes semanal que eu envio para os clientes e um pouco, vou explicar também como que funciona a questão da assinatura recorrente e dos packs que eu vendo, beleza? Então se você tiver interesse nesse assunto, fica até o final do vídeo que eu vou estar dando algumas dicas bem legais e como que usar Action, Artboard pode facilitar na edição e agilizar bastante o seu tempo quando estiver fazendo a edição de artes aqui dentro do Photoshop. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, beleza? Então, só para ensinar, explicar a diferença, eu vendo packs editáveis desde 2020 aqui na internet, então é uma coisa que tem me ajudado bastante, a questão de ter mais tempo livre para estar criando outras coisas, ou focar na faculdade, ou nos estudos, enfim, em outras coisas, enquanto eu consigo vender pack com anúncios, por exemplo, tráfego orgânico mesmo, e posso dar mais detalhes para vocês sobre isso futuramente. Mas na questão dos packs, eu comecei lá em 2020 e fiz para vários nichos já. Se você der uma olhada lá no meu Behance, tem aqui na descrição do vídeo, eu já fiz para diferentes nichos. E um que eu gostei de trabalhar bastante foi provedor de internet. E para provedor de internet, eu estava tendo alguns clientes que pediam com muita recorrência. Então, pediu o pack 1, são 25 artes, usava durante 1 ou 2 meses. E pediu 2, então fui fazendo, pediu 3 ou 4. E por aí foi. E como eu estava com uma base de cliente grande lá no WhatsApp, que eu vendo tanto pelo site, se você der uma olhada lá no site, tem aqui na loja, o pessoal que clica aqui no pack e compra pela Monetize, enfim, recebe tudo automático. E tem também o pessoal que chama no WhatsApp e compra por lá. Então, envio pelo Google Drive, então é outra questão. Então, como eu tinha bastante cliente já no WhatsApp que estava pedindo com recorrência, eu criei um serviço de assinatura. Funciona como o pack, mas tem clientes que recebem os arquivos editáveis. No caso, ele viu assim, deixa eu abrir aqui rapidinho. O panfleto de bônus, as fontes que eu utilizei, as legendas dos posts. Manda as legendas também. Deu um corte aqui no vídeo rápido. Manda as legendas, as fontes que eu utilizei, o panfleto de bônus e os arquivos. No caso aqui eu estou fazendo as de janeiro, então eu estou na arte 06. São 12 artes por mês que o cliente paga. E eu mando os arquivos editáveis. E tem outros clientes que preferem receber já pronto, já com logo, contato, cores e etc. Então eu tenho uma base de clientes que já compram com recorrência. Então eu crio uma pasta aqui para eles onde eu vou só editando. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Como que eu faço a questão da edição das três artes semanais. Para entregar para o cliente, já com logo, contato e cores, manda os arquivos também. E como que dá para agilizar esse trabalho de edição utilizando o Photoshop com Actions, que eu já deixo pronto, e também com Artboards, beleza? Então, para começar, eu já fiz a edição de alguns, eu já editei para alguns aqui, e vou estar editando esse aqui agora para mostrar para você, beleza? Que eu tive a ideia de gravar agora, então estou aqui no meio. Por exemplo, essas artes aqui já foi da semana passada, então eu entreguei 3 artes sábado, já personalizado. Como você pode ver, as artes são essas aqui, que eu criei na outra aula, mas antes de entregar para esse cliente aqui, ela paga já, ela recebe já com logo, contato e cores. Aí fica um valor para eu mandar só os arquivos e outro valor para mandar já pronto, para o cliente não ter esse trabalho. Então, por exemplo, para agilizar, eu criei um artboard, as primeiras 3 artes, então aqui estão separados já, como você viu na outra aula, mas eu coloco em artboard e faço o seguinte na organização. Vou colar aqui na pasta do cliente e vou abrir esse arquivo, vou ver se tem algum aberto para fechar, tem não. E vou abrir esse arquivo que tem arte 4, 5 e 6 e um arquivo da semana passada para eu pegar logo e contato, porque assim já agiliza. Então esse é o padrão desse cliente, preto com verde. E aqui são o contato e logo. Então aí eu posso copiar o logo e contato e já fechar. Aí nesse novo arquivo que eu acabei de abrir, tem os 3. Quando eu terminar a edição, eu exporto os 3 separados porque os clientes geralmente não utilizam dessa forma para editar. Eles utilizam separado, tá bom? Então aqui, eu já vou abrindo de um por um. Eu seguro o Ctrl e vou clicando no elemento, porque aí ele já abre onde que eu quero. Aí eu apago o de exemplo e colo do cliente. No caso aqui eu vou colar o contato e a logo já fica lá em cima. E como eu mostrei lá na outra aula, eu já deixo sempre esse espaço aqui em cima, onde vai esconder no feed, e esse de baixo para colar logo e contato. E no Story fica a imagem inteira. Eu já deixo assim porque eu sei os clientes que vão utilizar e como que geralmente eu organizo. Porque alguns clientes eu coloco a logo aqui em cima mesmo, como eu acabei de colocar, e o contato embaixo, mas tem outros que o contato e o logo é tudo aqui embaixo, como esse exemplo.
beleza? Então sempre eu vou dando essa organizada. Aqui eu vou clicando em encontro e clicando no elemento, que aí ele já abre ali no grupo o que é que eu quero editar. Vou deixar assim, ó, eu já coloquei a logo e contato nesses três de uma vez só, em vez de abrir de um por um, porque no início da, acho que eu não expliquei ainda, mas no início da assinatura, eu comecei lá em julho de 2024, no início da assinatura eu editava de um por um, então abria o arquivo da arte 1, aí fazia a edição, salvava, exportava e etc, e fechava, aí abria o 2 e fazia também, e por aí vai. Aí fazia a edição dessa maneira. Eu usando Artboard, eu vejo que facilita bastante, porque aqui eu vou só colando a mesma logo e contato nos três elementos, nas três artes, porque aí já é mais rápido para não ter que abrir de um por um. E aqui a edição demora mais porque eu estou explicando para vocês, mas geralmente é questão de 4 ou 5 minutos. No máximo eu consigo fazer a edição de todos e entregar. Tá bom? Então aqui eu já colei. Aí a questão de editar as cores, eu também fiz um esquema aqui. Fiquei pesquisando sobre usar cores globais dentro do Photoshop, porque se você utiliza o Figma, o Canva, ou Illustrator, ou o CorelDRAW, você sabe que tem a questão das cores globais, que você cria vários artboards, ou vários arquivos diferentes, vários artes diferentes dentro do mesmo arquivo, mas aí você pode escolher a cor azul e substituir pelo laranja, por exemplo. Aí você troca todas as cores de uma vez só dentro do arquivo. No Photoshop, não consegui uma ferramenta parecida. O que tem é deixar as amostras de cores por aqui. Mas um plugin, por exemplo, não existe. Tem um plugin com o nome Prisma, mas não funciona no Photoshop atual, onde você conseguia selecionar, eu quero trocar o azul pelo preto, que é o que eu vou fazer agora. E você fazer isso em massa em todos os elementos. Mas nesse Photoshop atualizado não tem. Espero que eles coloquem essa ferramenta logo, que facilita bastante a edição. Mas aqui, o que eu fiz para trocar as cores? Quando eu estou criando as artes, eu já coloco tudo que é azul, esse azul do fundo, eu já coloco com uma cor diferente, por exemplo. É que eu consigo filtrar por cores. Então eu coloco esse indigo, que é a cor azul do fundo. Então todas que tem essa cor no fundo, eu vou trocar para preto, por exemplo. Aí ele faz essa alteração, todas de uma vez. Poderia ter 10 artboards daqueles e trocar todos de uma vez. Aí tem outra cor, que já é o azul mais claro, que eu também utilizei em todas as artes da mesma maneira, que é a questão das luzes, o degradê, todos é o mesmo azul. Aí eu posso trocar para o verde, por exemplo, ele troca todos de uma vez. E tem a questão dos textos, que eu já coloco outra cor. Como eu sei que é amarelo, deixei amarelo aqui e posso selecionar tudo que é amarelo e colocar, por exemplo, verde. Aí veja que ele mudou aqui, ó, que era na cor amarela, né? Posso colocar também branco. Aí eu vou testando e vendo o que funciona melhor. E aqui é as cores dos elementos aqui, que só tem nessa, se tivesse nas outras alteraria também, e fica dessa maneira. E também tem o laranja aqui, que é esse retângulo do fundo, e acredito que os textos também. Então eu vou clicar em colocar verde, aí veja que ele mudou. E sempre vai ser outra questão, dependendo da paleta do cliente, de não ficar 100%, ok? A questão da edição, mas isso já agiliza bastante em vez de editar um arquivo por vez. Então aí depois eu fecho aqui o filtro e consigo consertar aqui o que não deu para fazer daquela maneira. Então aqui eu coloco preto, esse aqui o texto eu coloco preto, que eu não tinha mudado ainda, e esse aqui é o contorno que eu não tinha feito a alteração. Então aí eu vou e mudo para preto. Pronto. E assim eu já consigo editar os três de uma vez só. Deixa eu desativar sem querer. A marca. Pronto, assim eu já edito os três de uma vez só e já está pronto para enviar. Aí eu consigo fazer isso muito mais rápido, utilizando a questão dos artboards, assim, e usando actions. As actions eu não utilizei tanto, agora eu utilizo mais quando eu estou criando as artes. Ok? Então, fazendo isso, eu já consegui fazer essa edição e já posso entregar dessa maneira para o cliente, porque eu já personalizei com as cores e os contatos dele. Eu posso editar uma segunda aqui só para você ver como eu faço mais rápido, sem estar explicando tanto, só para você ver como que funciona, beleza? Então, finalizando aqui, eu posso apertar Shift F2, que é um atalho que eu criei, que é esse aqui de colapsar os grupos, por exemplo, está tudo aberto aqui. Então, quando eu clico Shift F2, ele vem, ó, e já organiza tudo. Então, já fecha todos os grupos e as artboards, pranchetas, já deixa tudo pronto. Aí aqui eu selecionei os três, clico nesse, clico no último com o botão direito e exportar. Então aqui eu já exporto os três de uma vez só. Vem aqui em exportar, procuro a pasta do cliente, que no caso é essa aqui, janeiro, e salvei. Pronto, fazendo isso eu já salvei os três de uma vez só, que são esses três aqui. E o cliente geralmente prefere receber um arquivo separado. Então aqui já tem o mesmo nome do arquivo que eu salvei, é o mesmo nome da artboard. Aí o que eu faço para separar? Depois que tem as três aqui selecionadas, eu venho aqui em File, o arquivo, Export, e tem aqui, Artboard to File. Ou se tiver em português, acredito que vai estar prancheta para arquivos, por exemplo. Aí você clica aqui
Eu não quero o prefixo, então eu quero o nome que já está ali, então eu tiro. Deixo essa configuração. Eu tiro esse preserve artboard para ele não exportar como artboard, um novo arquivo. E aqui, se eu deixar marcado, ele vai colocar o texto aqui em cima, igual está aqui. Então eu desmarco, que eu não quero que vá assim, e coloco aqui PSD, que é o formato que eu quero salvar mesmo. Ok? E aqui eu deixo marcado, senão não aparece esse campo de baixo. E aqui eu deixo dessa maneira mesmo, black background e somente artboard selecionada. Aí aqui eu seleciono a pasta que eu quero exportar. Ó, já está na pasta certa, então vou clicar em OK. E eu vou deixar aberto aqui só para você ver como que vai ficar. Por exemplo, aqui está só um arquivo e eu quero 3 separados. Então eu vou e clico aqui em Run e ele já vai fazer a questão de separar os 3 arquivos. Aí eu só aguardo o que ele está fazendo. Pronto, aqui ele já finaliza. Eu clico em OK e quando eu voltar para a pasta já está separado, ó, arte 4, 5 e 6. E aí eu sempre uso essas linhas guias, mas quando eu faço isso as linhas não vão. Eu vou apagar agora esse arquivo que eu acabei de utilizar, ó, fechar. Essas linhas guias que tem nesse arquivo, que é para o cliente saber onde que vai posicionar os elementos, eles não vão para esses novos que eu criei. Então, para corrigir, eu abro os 3, seleciono os 3 só o PSD, aperto o Enter, que ele abre os 3 no Photoshop. Aí o que acontece? Se vier desorganizado aqui aberto, eu já tenho outro action que ele organiza tudo, tá? Aqui, ó, colar guia, que é colocar essa guia aqui, ó, automático. Tô fazendo manual, mas eu vou mostrar para vocês que dá para fazer automático, que é colar essa guia para o cliente. E se os grupos estiverem abertos assim, vários grupos abertos para ficar organizado, eu tenho esse outro action que é colapsar grupos. Aí ele colapsa tudo e coloca as guias. Aí eu clico em salvar e fecho. Mas isso tudo já tem uma action, então eu só aperto o F2 que ele já faz isso tudo, ó. Ele já colocou tudo e já fechou. E eu faço a mesma coisa aqui, ó. Apertei F2 e ele já fechou tudo. Então se eu abrir novamente, quando o cliente receber esse arquivo que ele abrir, já vai estar aqui com as guias e já vai estar tudo colapsado aqui, ó, tudo organizado, os grupos, não vai estar aberto daquela maneira. Beleza? Então o atalho é F2 que eu defini aqui. Eu vou clicando em sim e sim. Pronto. Aí agora, como você viu que eu fiz bastante rápido, ao invés de abrir um por um os arquivos, fazer a edição, eu vou fazer para outro cliente, só que dessa vez sem explicar tanto, só para você ver como facilita bastante a questão da edição. Ok? Então eu vou pegar esse arquivo, copiei o principal e vou colar, por exemplo, em alguém que tem uma paleta diferente, só para você ver como que funciona. Geralmente os clientes utilizam cores bem parecidas, que é geralmente amarelo, azul com amarelo, então eu vou estar utilizando esse aqui só como exemplo, tá? Deixa eu ver qual que eu vou estar utilizando. Pode ser esse aqui. Aqui janeiro. Vou colar. Você vê que são cores parecidas, mas muda um pouquinho. Então eu vou abrir esses 2 arquivos, o que eu colei e um da semana passada. Esse da semana passada eu abro somente para copiar o contato e logo, que desse jeito já está de outra maneira, não está em cima, logo está tudo embaixo, então eu copio. Aí nesse novo arquivo, eu vou segurando o CTRL e vou clicando no contato, aí apago, colo e posiciono aqui. Eu expliquei em outras aulas já a questão dessas guias e do seu mesmo arquivo para o feed story, porque aí eu edito só uma vez e posto o mesmo arquivo no feed e no story. Se eu fosse fazer só um arquivo para o feed e depois só para o story, seria muito mais demorado para mim, aí eu teria que cobrar outro valor. Aí eu já cobro um valor bem em conta na questão da assinatura recorrente por ser PEC, por ser o mesmo arquivo para todos os clientes, para 25 clientes, só que tem uns que são de um estado e outros são de outro, não tem clientes próximos que utilizem as mesmas artes, tá bom? Então, se eu tenho um cliente que já é daqui, por exemplo, de Maceió, e chegar outro daqui de Maceió também querendo assinar, eu verifico aqui a tabela de clientes e ele não vai poder entrar, porque já tem uma pessoa, então eu sempre priorizo quem assina primeiro. E por conta disso eu acabo criando outros tipos de assinatura. Por exemplo, no momento tem 2 grupos diferentes. Tem o grupo 1 que recebe essas artes e tem o grupo 2 que recebe 3 artes completamente diferentes dessas. Porque aí se eles forem concorrentes, eu coloco um em cada grupo para não ter a questão de ter a mesma pessoa com o mesmo conteúdo. Ok? E vou continuar aqui a edição. Colei logo contato e agora eu vou alterar a questão das cores, tá? Fechar tudo aqui, filtro por cor. Então tudo que for esse azul escuro eu vou mudar para a cor desse cliente, que está aqui já a paleta dele. Então tudo que for esse azul escuro vai ser esse novo azul escuro, que é do cliente. E o que for o azul um pouquinho mais claro, eu vou trocar para o azul dele também, que pode ser esse ou esse. Deixa eu ver, esse ficou melhor. Pronto. E agora tudo que for amarelo, eu posso deixar o amarelo dele também, que é esse. Deixa eu ver, já mudei. E o que for laranja, eu também vou colocar esse amarelo, já que ele não tem laranja. Beleza? Aí, como eu falei pra você,
uma vez ou outra vai ter uma coisa que não vai encaixar bem. Tipo aqui, ó, o texto tá amarelo em cima do amarelo. Aí eu desativo o filtro, clico só nesse texto e troco para uma cor escura, para ficar em cima do amarelo. E aqui, se eu quiser, eu troco também da mesma maneira. Coloco um escuro, senão fica legal deixar amarelo mesmo. Beleza? E é só isso que eu faço. E se tiver alguma com filtro, por exemplo, aqui, ó, se fosse outra cor, não fosse azul, poderia mexer aqui também, tá? Mas aí já ficaria mais rápido para fazer, já tá tudo pronto. E depois disso é a mesma coisa. Seleciono todos, exportar e coloco na pasta do cliente, vê? Exportar, ó, tá em outra pasta, vou voltar aqui, New Internet, janeiro e salvei. Aí já vem as 3 artes para cá, já editadas, e faço a mesma coisa agora de exportar os arquivos, que eu mando também os arquivos editáveis. Venho aqui em Export, deixa eu ver, arquivo registro file, tiro o prefixo, deixo como já está, selecionar a pasta, já está certo, ok, e run. E isso já vai exportando. Então eu faço esse mesmo procedimento para os, acredito que tem 20 clientes no momento, tem uns 27, mas alguns recebem só o arquivo, não edito dessa maneira. Faço isso e já está pronto aqui, ó, os arquivos prontos. E eu vou e fecho, deixa eu fechar aqui antes. Fecho esse que eu acabei de editar. Vou apagar também, porque eu não vou mandar isso para ele. Vou abrir esses 3 que eu acabei de exportar, só para colocar a linha guia. Veja que não está com linha guia, então eu vou apertando F2, ele já coloca as guias e já fecha o arquivo para mim, porque foram action que eu criei antes. E já está pronto, daqui eu já consegui enviar para o cliente. Aí depois que eu termino de fazer as edições, aí fica somente o envio, que é vir aqui na pasta dos clientes, por exemplo, aí abro aqui, aí tem janeiro, que eu vou apagar no final do mês, deixo aqui aberto e deixo aqui sempre a pasta deles aberta do lado também. Isso na hora de enviar eu faço tudo de uma vez. Deixo aberto, aí venho no primeiro cliente, janeiro, seleciono as 3 artes da semana, arrasto e solto lá. E vou fazendo isso para entregar, beleza? Então essa foi a aula de hoje, era só explicando para você como que eu faço a edição das artes. E se você quiser aprender ver como que eu criei essas 3 artes aqui, é só dar uma olhada no canal que tem outro vídeo ensinando como que eu criei as 3. Beleza? Então é isso, se você gostou do vídeo, quiser entender mais sobre como que eu trabalho com venda de packs e assinatura e como que eu utilizo o Photoshop, você comenta aí embaixo que eu posso entregar, beleza? Dá uma conferida no primeiro link aqui da descrição, que eu tô com uma lista de espera para o curso que eu vou criar em breve. Então, se você tiver interesse em entender mais, clica no primeiro link aí da descrição e confere lá as informações sobre como que vai funcionar o treinamento. E é isso, até o próximo vídeo e valeu!